Ei gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar com vocês novamente sobre a Disneyland Paris. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu visitei a Disneyland Paris no mês passado e achei interessante trazer para vocês aqui um vídeo com dicas gerais sobre o complexo e falando também um pouco sobre como foi minha visita, o que eu achei, se eu achei que vale a pena fazer uma visita ao complexo Disney lá em Paris. Enfim, um apanhado geral de como é essa visita. Um dos motivadores para eu gravar esse vídeo foi porque eu vejo nos grupos que eu acompanho da Disney lá no Facebook muitas pessoas que visitam a Disney World lá em Orlando depois ficam se perguntando se vale a pena visitar as Disneylands de outros países, inclusive a Disneyland Paris, e também porque muitos brasileiros, quando vão lá para a Europa, ficam em dúvida se vale a pena gastar 1-2 dias visitando esse complexo de entretenimento e parques temáticos. Bom, gente, então a forma como eu resolvi trazer essas dicas e opiniões foi trazendo os pontos positivos e os pontos negativos que eu achei lá dos parques, do complexo, e depois fazer uma conclusão geral se vale a pena ou não vale a pena, em quais casos que vale a pena, quantos dias vale a pena gastar com a Disneyland Paris, enfim, fazer um apanhado geral aí para umas situações em que a maioria das pessoas se encaixam, eu imagino. Começando então com algumas informações gerais para quem meio que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. A Disneyland Paris é um complexo da Disney que consiste de 2 parques temáticos, um chamado Disneyland Park e o outro chamado Walt Disney Studios, um centro de entretenimento e compras chamado Disney Village, 8 hotéis controlados pela Disney e mais 8 hotéis que não são controlados pela Disney, que é o que eles chamam de hotéis de empresas parceiras. Esse é o mesmo complexo que antigamente era chamado de Euro Disney, ou até hoje, porque tem gente que chama de Euro Disney até hoje, né? O costume acabou ficando. E ele fica localizado, na verdade, em Marne-la-Vallée, que é uma vila na região de Paris, mas que na verdade fica tipo a 32 quilômetros do centro parisiense. Então não é que lá da Torre Eiffel você vai ver a Disneyland ou o contrário, fica um pouco longe. O primeiro parque temático construído foi o Disneyland Park, e esse parque é no mesmo modelo das outras Disneylands do mundo, inspirados na Disneyland da Califórnia, que é também equivalente ao Magic Kingdom lá de Orlando, e o Walt Disney Studios é um parque parecido com o Hollywood Studios, vamos colocar assim numa mesma vibe, que celebra os filmes, as animações da Disney, né, os estúdios Disney. E esse parque, gente, para vocês já se animarem aí, ele vai ganhar uma expansão bem grande nos próximos anos, onde vão ser inauguradas uma área da Marvel, que inclusive inaugura ainda esse ano, uma área de Star Wars, no mesmo modelo lá de Orlando e da Califórnia, e uma área de Frozen que é totalmente inédita, nenhum parque do mundo ainda tem uma área de Frozen. E aí, gente, vamos passar então para os pontos positivos e negativos, lembrando que muitos desses pontos vão ser comparados com a Disney World, que é lá de Orlando, porque é a Disney que eu já visitei antes da Disneyland Paris, e também é o primeiro destino que muitos brasileiros pensam quando pensam assim, ah, vou para Disney. A maioria das pessoas pensam em ir para Orlando, então eu acho interessante fazer esse comparativo. Antes de eu começar a falar sobre os pontos positivos e negativos, só peço que se você chegou agora aqui no canal, não deixe de se inscrever. Deixe seu like aqui pra mim se você gostar desse vídeo, gostar de vídeos de planejamento de viagem, vídeos sobre Disney. Assine o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos aqui do canal. Lembrando que todo sábado tem um vlog novo da minha viagem pra Europa. Inclusive vão ter vlogs visitando os parques da Disneyland Paris. E se quiser me acompanhe também lá nas minhas redes sociais, o endereço é esse que tá passando aqui embaixo pra vocês. Já postei várias fotos da viagem por lá e também várias outras fotos vão chegando, então não deixem de acompanhar. Bom, agora que já deu para vocês entenderem como é a dinâmica mais ou menos lá da Disneyland Paris, vamos primeiro aos pontos positivos. O primeiro ponto positivo é que fica realmente próximo ao centro de Paris, não é aquele jeito que eu falei que é tão pertinho, mas não é muito longe, gente. Fica 1 horinha mais ou menos de trem, o que facilita muito você incluir os 2 destinos na viagem. Você pode ir visitar Paris
como cidade, e incluir alguns dias para visitar a Disney. E, inclusive, existe a possibilidade de você fazer como eu, se hospedar em Paris e voltar dos parques no mesmo dia, sem precisar se hospedar lá próximo ao complexo, porque isso dá uma encarecida na viagem com certeza. Lá em Paris você vai ter, lógico, muito mais opções de hospedagem, inclusive opções bem mais baratas. Como o complexo lá é bem menorzinho, né, em relação ao de Orlando, os parques ficam bem pertinho um do outro, o que facilita você transitar de um lugar ao outro, e também a estação de trem é praticamente na entrada do complexo, então você não precisa, por exemplo, andar muito ou pegar baldeações para acessar os parques. A decoração e o clima lá dos parques são únicos, gente. Realmente é bem diferente do clima dos parques lá de Orlando. E não é que é um diferente melhor ou pior, é simplesmente diferente mesmo. Você se sente em outro lugar, uma Disney mais parisiense mesmo, assim, com um clima mais bucólico, vamos dizer assim. As atrações também, tem várias atrações bem diferentes das de Orlando. Inclusive tem várias atrações exclusivas que só tem lá na Disneyland Paris, não tem nenhuma outra Disneyland do mundo. Eles fazem isso justamente para atrair as pessoas, para que as pessoas queiram conhecer os diferenciais de cada lugar. As montanhas russas são mais radicais, inclusive melhores, vou assumir. Não estou comparando com o Universal, tá, gente? Porque a Universal e o SeaWorld também tem várias montanhas russas incríveis lá em Orlando. E eu gosto sim das montanhas russas da Disney World, mas eu gostei mais das da Disneyland Paris. Eu achei elas mais radicais, mais legais, mais diferentonas, assim. Então, pra quem gosta de aventura, é um prato cheio. Outro ponto, assim, que pra mim é super positivo é a presença de personagens bem diferentes dos que a gente encontra lá em Orlando. É lógico que você vai encontrar o Mickey, a Minnie, o Pateta, o Donald, enfim, as princesas, mas você vai encontrar também uns personagens raros, como por exemplo o Pinóquio, o Gepeto, o Gênio do Aladdin, e que são personagens que a gente considera raros, às vezes não aparecem nem em festas temáticas lá na Disney World. Então, para quem gosta de personagens, realmente é um prato cheio também. E em várias épocas também aparecem uns personagens meio que temáticos. Por exemplo, no Halloween vão aparecer mais vilões nos parques. No Natal vão aparecer, por exemplo, os personagens do Estranho Mundo de Jack, que também aparece no Halloween. Enfim, então vão aparecendo uns personagens diferentes de acordo com a época do ano. Ah, e também lá, gente, acontecem uns encontros com personagens mais aleatórios. Às vezes tem listado lá no Times Guide, né, o guia de horários do parque, vamos dizer, um exemplo, 5 possibilidades de encontro com personagens no dia. Aí de repente aparece um personagem que nem estava listado, sabe? Então você fica naquela excitação de encontrar um personagem diferente, eles ficam mais livremente expostos no parque, então isso dá um clima legal também. Os shows e paradas também são exclusivos lá do complexo, tá, gente? Não é a parada que acontece lá no Disneyland Park, não é a mesma do Magic Kingdom. O show de fogos também não é o mesmo. Tem um show de teatro que acontece no Walt Disney Studios, que é o Mickey and the Magician, que é incrível, maravilhoso, e também só tem lá. Enfim, tudo exclusivo. Lá acontecem também mais eventos ao longo do ano. Por exemplo, teve ano passado a celebração do Rei Leão. Então acontecem shows de teatro do Rei Leão, aparecem mais personagens, tem comidinhas diferentes, paradas diferentes. Quando eu fui, tava tendo a celebração do Frozen, então tava tendo encontro com o Olaf, tava tendo o show do Frozen no Walt Disney Studios, parada no Disneyland Park, enfim, várias coisas acontecendo e elas vão mudando ao longo do ano. Também já teve evento de Star Wars, tava para acontecer um evento dos super-heróis da Marvel, que aí eu já não sei se vai acontecer por causa da questão do coronavírus. Mas enfim, tem várias coisas diferentes sempre acontecendo. Falando um pouquinho do Disney Village, ele é bem diferente do Disney Springs, por exemplo. Disney Springs é um grande complexo de entretenimento e compras, e o Disney Village é pequenininho. Mas eu botei isso como um ponto positivo, porque é difícil você conseguir visitar Disney Springs todo, sabe, numa passadinha. Você acaba tendo que desprender um dia inteiro para visitar, ou até mais, são muitas coisas para fazer.
Já a Disney Village é um complexo pequenininho que, de certa forma, é um ponto positivo porque você consegue combinar com uma ida ao parque e visitar ali rapidinho. Enfim, as coisas ficam pertinho, mais compactas. Então, enfim, eu botei como um ponto positivo, mas é mais um diferencial, vamos colocar assim, né? E o último ponto positivo que eu vejo, gente, que é um ponto mais geral, é que para quem não conseguiu tirar o visto americano, a Disneyland Paris é o destino mais próximo do Brasil, né? A Disneyland mais próxima do Brasil, fora a Disney World e a Disneyland Califórnia. Então, para quem tem o sonho de conhecer a Disney e não conseguiu tirar o visto por algum motivo, a Disneyland Paris pode ser a realização do seu sonho. A Disneyland Paris tem algumas coisas que, em comparação, fazem ela ser um pouco... Eu não queria usar a palavra pior, mas fazem a Disney World ser um pouco melhor. Vocês vão entender. Por exemplo, o horário de abertura dos parques é menor. Eu achei isso um ponto negativo, porque as multidões ficam mais concentradas, né, gente? Se você tem um parque com horário de abertura de 9 às 9, é lógico que vai dar pra fazer bem mais coisa do que igual lá na Disneyland Paris, que os parques abrem às 10 pro público geral e fecham às vezes às 8 horas, às vezes às 7h30. Então acaba que todo mundo vai pro parque mais ou menos no mesmo horário, né? Os horários de pico ficam mais evidentes e você tem menos tempo de fazer atrações, por exemplo. O ponto mais negativo que eu achei foi a questão de que os cast members lá não são tão eficientes quanto os de Orlando, o que faz as esperas serem bem intensificadas. Por exemplo, você vai para uma atração e quando você vê, a fila tá demorando porque eles demoram a botar as pessoas no brinquedo, a botar nos carrinhos. Enfim, não foi uma coisa pontual que eu observei, a gente observou isso em praticamente todas as atrações. O tempo é bem mais lento de fazer a atração geral, que faz as filas ficarem maiores, porque a capacidade da atração diminui. E a mesma coisa para os personagens, é sempre tudo um pouco mais devagar, no sentido de menos eficiente. Isso aí eu achei bem ruim, inclusive. E aí um ponto que eu listei como positivo, que é a proximidade dos parques, também pode ser visto como um ponto negativo. E por que eu digo isso? Porque você acaba perdendo tempo com translados, porque você fica assim, a gente pode ir lá rapidinho no outro parque. Não é tão rapidinho quanto parece. E as multidões acabam que ficam meio que concentradas sempre. Por que, gente, que eu tô dizendo isso? Vou explicar. Tem muita gente que, por conta dessa proximidade dos parques, e pelos parques serem um pouco menores do que lá em Orlando, já pensa assim, vou visitar os dois parques no mesmo dia. Se a pessoa for fazer isso, por exemplo, vai dar o horário da parada lá no Disneyland Park, vamos dizer que seja 5 horas da tarde. Praticamente todo mundo vai lá assistir essa parada, inclusive quem tá no Walt Disney Studios. Vai ter um horário de um show lá no Walt Disney Studios. Muita gente vai sair do Disneyland Park e vai pro Walt Disney Studios. Então fica meio difícil você entender qual vai ser o parque com menor lotação do dia para você visitar. Igual a gente faz lá em Orlando, né? Que a gente faz aqueles calendários de lotação para entender qual parque vai estar menos lotado naquele dia pra gente visitar. Ali na Disneyland Paris não tem isso, e justamente por causa dessa proximidade dos parques. E aí outro ponto que eu botei como positivo, que é aquele de encontrar aleatoriamente os personagens por aí, também se torna de certa forma um ponto negativo. Porque, como eles fazem muito esses encontros aleatórios, eles listam poucos encontros com personagens no guia de horários do parque. E aí a maioria das pessoas vai pensar que só acontecem aqueles encontros com personagens. E as pessoas vão para onde? Para onde elas têm certeza que vai ter encontro com personagens. Então esses encontros listados acabam ficando sempre com filas enormes. Dessa vez, por exemplo, eu não consegui encontrar o Mickey e nenhuma princesa, porque estava sempre com pelo menos 1h30 de fila. Então eu não queria gastar 1h30 de parque, eu queria conhecer as coisas diferentes, né, que tinham nos parques, eu ainda não conheci lá em Orlando, mas fiquei triste porque não tirei foto
com o Mickey, entendeu? E isso acontece, eu acho que por conta desse movimento de ter poucos encontros com personagens listados no guia de horários. Outra coisa sobre os encontros com os personagens é que a maioria deles é concentrado pela manhã. Então você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é lógico. E aí quando dá o horário da tarde você não consegue encontrar mais nenhum personagem praticamente, porque quase não tem encontros na parte da tarde. Eu achei isso ruim, achei que eles tinham que distribuir melhor isso aí. E aí outra coisa sobre o guia de horários é que eles não seguem muito bem o guia de horários. Por acho que 2 ou 3 vezes nós fomos assistir algum show lá no Walt Disney Studios e não aconteceu no mesmo horário que estava listado lá. Por exemplo, a gente foi ver o Mickey and the Magician, acho que estava listado para 11h45 ou 11h50. Quando a gente chegou no teatro, era meio-dia. Isso aí para só 10, 15 minutos. Parece bobeira, gente, mas depois a gente tinha que ir almoçar no outro parque. Então a gente teve que meio que fazer uma maratona e ainda chegou atrasado pro horário da nossa reserva do almoço, entendeu? Por conta disso, porque esses 15 minutos eram a minha lambuja, né? Era o meu planejamento ali de tempo pra gente se locomover. Foi o tempo que a gente perdeu. O show de Frozen a gente não conseguiu assistir por conta disso também, porque a gente foi pra assistir num horário, chegou lá, não teve apresentação naquele horário, ia ser só no horário seguinte. E aí ia ser no mesmo horário da parada do Disneyland Park. Então acabou que não deu pra gente ver. Então assim, essas coisas me incomodam muito, porque eu sou control freak, né? Então me incomodam um bocado. Mas fazer o que? É a vida. E por fim, o último ponto positivo que eu anotei aqui pra falar pra vocês foi sobre a questão das refeições table service. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu defendo muito para quem vai na Disney World colocar algum almoço, café da manhã ou jantar no planejamento do seu dia, porque dá uma quebrada no seu dia, é um momento de descanso que você vai estar ali no ar-condicionado, vai comer uma comida boa, às vezes você vai poder até fazer uma refeição com personagens, e isso é mágico, né? É muito legal. Mas ali na Disneyland Paris eu achei que não vale a pena esse tipo de refeição se você tiver poucos dias para visitar os parques, né? 2 dias, um para cada parque. Eu já acho que não vale a pena, porque você vai gastar 1h30, igual você vai gastar lá em Orlando 1h30. Só que lá em Orlando, o horário de funcionamento do parque já é maior e as coisas funcionam numa velocidade bem maior. Então você consegue fazer mais coisas no mesmo intervalo de tempo. Já na Disneyland Paris, o horário dos parques já é reduzido e você gasta bastante tempo em cada atração por conta das lentidões. Então perder 1h30 de parque é coisa pra caramba. Então achei que não vale a pena. Sem contar, gente, que o preço é doído. Já não basta 100 €, que para nós brasileiros a conversão não ajuda em nada. Ainda assim é mais caro do que lá em Orlando em valor absoluto. Então se lá em Orlando um café da manhã com personagens custa $40, por exemplo, na Disneyland Paris vai custar, sei lá, 50 €. Então assim, é um desembolso bem maior que você tem que fazer para esse tipo de experiência. Bom, gente, agora que eu já falei aí sobre os pontos positivos e os pontos negativos, eu vou fazer uma conclusão geral do que eu achei. Vale a pena visitar a Disneyland Paris? Vale a pena sim, gente. Com certeza vale a pena. Principalmente se você for fã da Disney. Se você for fã da Disney, não tem nem conversa. Com certeza vale a pena. Mas eu preciso dizer que não vale a pena você fazer uma viagem só pra isso. Por exemplo, muitas vezes as pessoas vão pra Orlando praticamente só pra visitar a Disney. Lógico que aproveitam e visitam a Universal, SeaWorld e outras atrações da cidade, mas o destino é realmente a Disney, né? O objetivo é realmente a Disney. No caso da Disneyland Paris, eu acho que ela tem que ser um complemento da viagem. Não vale a pena você, por exemplo, tirar uma semana de viagem e ficar uma semana lá no complexo. Acho que não vale a pena. Vale muito mais a pena você combinar com uma viagem a Paris, lógico que é o destino mais óbvio, ou com outras cidades da Europa também. Vamos dizer que você já conhece Paris, você pode combinar com uma viagem à Bélgica,
ou a Amsterdã, na Holanda, porque é relativamente perto. Então, assim, dá pra você combinar com outros destinos. Eu acho que, assim, vale mais a pena, vai ser um uso melhor do seu dinheiro, porque a passagem pra Europa não é barata. Aí, gente, se você tiver um dinheiro, né, sobrando, um orçamento mais flexível, eu sugiro sim que você fique hospedado no Complexo Disney. Lá em Orlando eu falo que não tem necessidade, realmente não tem. Você consegue ficar em vários hotéis, tem meio de transporte perto. E apesar que na Disneyland Paris também tem essa possibilidade de você ficar hospedado em Paris e voltar dos parques, eu acho que nesse caso, né, no caso de Paris, compensa você ficar hospedado por lá por conta do acesso antes aos parques, né, que é tipo as Extra Magic Hours lá de Orlando. Eu esqueci como é que é o nome lá em Paris, acho que é Extra Magic Time, se eu não me engano. Os hóspedes da Disney têm acesso 1 hora ou 1 hora e meia antes aos parques. E aí, com certeza, ali vale bem a pena, porque não vai ter tanta gente no parque, porque o complexo é menor, então são menos hotéis, são menos pessoas com esse benefício. E aí você realmente vai poder aproveitar aquela hora ali para ir nas atrações, conhecer personagens, que depois você vai gastar um bom tempinho ali de parque. Agora, se você não tiver esse dinheiro aí, né, pra gastar com o hotel da Disney, também pode ficar tranquilo que é super fácil você se hospedar em Paris e voltar dos parques. Eu fiz isso 2 dias e foi super tranquilo mesmo. E aí, já que a gente tá falando aí de quantidade de dias de visitas, um dia de visita, gente, é muito pouco. É muito pouco, com certeza. Tem que separar pelo menos 2 dias. É lógico, eu só tenho um dia, vale a pena eu ir? Aí sim. Mas se você ainda estiver planejando sua viagem e puder separar 2 dias, sugiro separar, gente. Senão pode ser até que você saia meio frustrado por ter conhecido pouca coisa, se você for Disney maníaco como eu, tá, gente? Porque tem gente que, tipo, não é, né? Mas se você é fã da Disney, quer conhecer o máximo de atrações, encontrar personagens, ver os shows, um dia é muito pouco, eu acho. Eu achei 2 dias pouco. Se eu pudesse, eu teria ido um 3º dia, porque devido ao que eu falei dessa questão da dinâmica, da lentidão, eu não consegui fazer tudo que eu queria em 2 dias. E outra dica, gente, é sobre essa questão de 2 dias, 2 parques. Não transite de um parque para o outro. Eu fiz isso de transitar de um parque para o outro porque, como a gente viajou e começou a ter aqueles negócios do coronavírus, algumas coisas a fecharem, a gente ficou com medo da Disneyland fechar e a gente não conseguir conhecer os 2 parques, porque a gente foi em um parque na quarta e a gente iria no outro só no domingo, depois a gente antecipou para o sábado, mas enfim, tinham vários dias para frente. Então eu falei com meu namorado, amor, vamos visitar logo os 2 parques. E um dia a gente vê o principal de cada parque logo no primeiro dia, que aí depois a gente vê outras coisas, enfim, fica mais tranquilo no segundo dia. Só que em uma situação normal eu não recomendo isso de jeito nenhum. Gasta muito tempo, apesar de que é meia horinha que vai gastar. Meia horinha na Disney pra mim é muito tempo. Prefiro gastar esse tempo com outras coisas. Então sugiro que você separe 2 dias, um dia pro Disneyland Park, um dia pro Walt Disney Studios, vai ser bem melhor. E aí uma dica para os control freaks como eu, as pessoas que gostam de planejar a viagem, principalmente os que já foram para Orlando e fizeram aquele planejamento conforme eu recomendo, com o seu roteirinho bonitinho, com os horários e tal, da forma como eu já ensinei aqui no canal. Quando você for para Disneyland Paris, você esquece isso, gente. Não dá para fazer um roteiro desse tipo. Primeiro porque eles não dão informações de horários precisos e os horários que eles dão, às vezes eles nem seguem. E a dinâmica do parque é diferente. É um parque para você aproveitar de uma forma mais espontânea mesmo. Queria eu ter sabido disso antes, talvez eu tivesse encarado de outra forma, apesar que minha visita foi maravilhosa, tá, gente? Eu só tô falando aqui as realidades pra vocês, né, porque essa aqui é a minha função, pra dar as dicas pra vocês certinho. Então, o objetivo ali é outro, vá com uma mente mais relaxada.
É lógico, pesquise as atrações, veja o que você quer visitar, o que é imprescindível para sua visita, as atrações que você quer fazer, os personagens que você quer conhecer, estude os mapas para você não ficar perdendo tempo, mas vá com uma cabeça mais relaxada, porque roteiro mesmo não dá para fazer não. Gente, então essas foram as dicas que eu tinha para dar para vocês sobre a Disneyland Paris, a minha opinião sobre visitar esse complexo. Mais uma vez, se você tiver a oportunidade de visitar, visite com certeza. Eu também quero, se Deus quiser, ao longo da minha vida, conhecer todas as Disneylands que estão espalhadas pelo mundo. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender de visitar a Disneyland Paris, mas eu espero que essas dicas ajudem vocês a aproveitar mais ainda. Tenho certeza que já ia ser uma visita maravilhosa, mas se você assistiu esse vídeo até o final, agora a sua visita vai ser mais maravilhosa ainda. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu ajudo vocês como eu puder. Continuem ligadinhos que sábado tem vlog novo aqui no canal e teremos os vlogs lá da Disneyland Paris para vocês verem todas essas dicas mais em ação. Muito obrigada por acompanharem o canal, por assistirem o vídeo até o finalzinho e até a próxima!